Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, jogo encerrado há poucos momentos atrás lá na Arena. O Grêmio venceu o Curitiba por 2-1, se distanciou um pouco, né, da zona de rebaixamento. O Grêmio que saiu arrasando logo no início do jogo com 2-0. Venceu com os gols de Luiz Fernando e David Braz e depois acabou cedendo, inclusive o Curitiba descontando e terminou o jogo o Curitiba em cima da pressão do Grêmio. Mas o importante foi o resultado, né? E o Grêmio subindo aí na tabela de classificação. O Internacional amanhã, Internacional também precisando de uma vitória para retomar, reencontrar o seu caminho de vitórias aí no Campeonato Brasileiro, pegando, né, jogando fora de casa. O Grêmio que teve o jogo na Arena. Nossos Dois Toques, se você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claronet para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, né, mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo. E também é importante que você compartilhe aí nos seus grupos e peça que seus amigos também compartilhem, que você vai fazendo isso ainda, né? Para aquelas pessoas que ainda não conheçam a RDC TV, passem a conhecer. Essa emissora completou recentemente 2 anos do ar, jovem, mas genuinamente gaúcho, focado nos assuntos Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV e você assiste em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal, mais especificamente. Nosso Dois Toques para Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 107 anos GBOX, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para a SESI. Está enrolado para estudar? Desenrola. Faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje com o Fabiano Brasil, Flávio Fiorin e Hugo La Rocca. Que estilo, que samurai. Cabelo, mas que isso? Vai ter o samurai? Cadê o Hugo La Rocca? Por que o Hugo não veio? Que é isso? O Hugo ficou em casa. Veio um novo Hugo. Ao vivo e a cores. Rapaz. 100% algodão, agora Graças, o quê? senhora. 100%. Mas agora de 100% algodão virou 100% o quê? Samurai? Continuamos, 100% algodão. Continua, sempre, continua. claro. Que coisinha linda, rapaz. Nossa. Quanto tempo para fazer isso aí, esse cabelo aí? Quanto tempo que levou? Alguns meros 20, 23 minutos, ponto 3. Estamos aí, né, queridão? Tem que ter coragem, né? Até mais que amanhã eu estou de aniversário, então vamos com tudo. Olha aí, Então já é isso aí. é festa, né? Festa É no isso barranco, aí. mãe. Tá certo. Bom, mas o jogo encerrado, o Internacional tem amanhã, né? Lá em Bragantino, lá em Bragança Paulista, e o Grêmio hoje venceu. Era um jogo de 6 pontos aí, porque uma vitória do Curitiba podia deixar o Grêmio numa situação. Se projetava o Grêmio até um resultado, e tinha a obrigação, a necessidade da vitória, e com o início da partida, já com 2-0, com o gol do Luiz Fernando, depois do David Braz, e o Renato postou, né, uma equipe bem diferente daquela que ele vinha jogando, ou seja, tirou os 3 volantes, botou um time bem mais ofensivo, e o Grêmio mostrou isso aí no início da partida, no início do jogo. Depois, não sei, talvez pela comodidade do resultado, enfim, o próprio Curitiba teve um gol anulado no primeiro tempo, e justamente anulado, estava impedido, e foi um belo gol, né, um belo gol, mas estava justamente, foi corretamente anulado. Depois acabou, no segundo tempo, o Curitiba fazendo o gol, que é o time que tem aí, como diretor executivo, o Paulo Pelaipe. Mas o Grêmio terminou levando uma pressãozinha do Curitiba. Mas o importante foi o resultado. Se esperava, o Renato falou, o Grêmio vai decolar, né? Com aquele início, imaginou, vai decolar. Cadu, assim, depois não foi tanto assim. né? O que me preocupou no Tem jogo? uma subidinha Primeiro, com o elevador agora. Né? Melhorou Melhorou foi para a 11ª posição, mas pode perder 2, se não me engano. O Inter está em 4º lugar agora, né? O São Paulo está Com os ganhando. resultados de agora, né? Mas o Inter joga amanhã contra o Bragantino. No primeiro tempo, o Brasil, desculpe te cortar. Me cortou totalmente, o raciocínio que eu tinha pensado. Não, no primeiro tempo, mais no primeiro tempo, houve muitos erros de passe do Grêmio. Né? Sim. Parecia que a bola estava queimando, a assistência não estava legal, isso preocupou o Renato no primeiro tempo. Eu vi só uma parte do segundo tempo, não sei se o Renato continuou preocupado com essa situação. Eu assisti todo o primeiro tempo e parte do segundo, mas o que me preocupou, Ferim, é que o Grêmio, Hugo, Cadu, nossos telespectadores,
O que me chamou a atenção é que o Grêmio sentou no 2-0 Sentou. e parou de jogar. Eu acho que essa foi A impressão que dava é que ninguém queria mais jogar. Tipo, o Robinho devagar, quase parando. Em 7 minutos fez 2 gols e esqueceu do jogo. Esqueceu do jogo, a bola parava, chegava no meio campo, voltava para trás. O Grêmio começa a irritar o seu torcedor, até o próprio Matheus Henrique, que não tem tanto essa característica de uns jogos para cá. Ele recebe ou toca lateral ou para trás. Tomou o terceiro cartão amarelo, Tá fora, tomou o terceiro Joga amarelo na Vila domingo. Então, assim, me preocupou essa postura do Grêmio, que precisava de um resultado para o torcedor realmente acreditar nessa decolagem aí, né, Cadu? Só que fez o 2-0 e se acomodou, sentou em cima do resultado. Aí cabe ressaltar, o gol realmente anulado, como disse o Cadu, mas deixou espaços para o Coritiba chegar. E depois, né? e no gol do Coritiba... Levou muita bola nas costas. Uma falha de quem quase não falha, né? Que é o Vitor. O Vanderlei. O Vanderlei, a bola da pequena área dele. Ele tem até sido contestado. Ele dá umas falhadas aí. Ele tem sido contestado. Não é tão comum uma falha como essa que ele teve hoje não. Pequena área do goleiro. E ele ficou esperando e sinalizando e acabou sofrendo gol. E depois sacrifício até o final do jogo. E o Grêmio novamente se tornando um time comum. E o Curitiba cresceu a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Houve uma troca, né? Um menino, Giovanni e Augusto, se não me engano. E o Robson é esse que fez o gol que foi anulado, bem anulado pelo VAR e tal. Agora o Grêmio se tornou comum, né? Depois entra o Michael no segundo tempo, que era para dar uma equilibrada, e o Curitiba vai lá e faz gol, ou seja, isso até assustou um pouco o Grêmio até o final do segundo tempo. O que chama a atenção é isso, não estamos tirando o mérito da vitória do Grêmio. A vitória era importante, era uma vitória fundamental. Esse é o jogo que valeram os 3 pontos. Era jogo de 6 pontos. A gente falou que era um jogo de 6 pontos. Assusta o comodismo com o resultado. Porque é um resultado negativo, mas o que chama a atenção é isso, né? E o Grêmio saiu com aquela volúpia, assim, mostrando que até a maneira que o Renato armou, tirando os três volantes, até projetando, evidentemente, a fragilidade do time do Curitiba, né? Que está, de novo, aí namorando com descenso, né? Mas isso é problema do Curitiba. Mas mostrava que o Grêmio realmente, pelo aquele início de partida, tomou a iniciativa, fez 2 gols, os gols aconteceram, em 3 minutos o Luciano fazia 1-0, logo seguido o David Braz. Aos 7 já estava 2-0. E destacar também, né, Cadu? Cruzamento do Diogo Barbosa na cabeça. Também. É um belo jogador. Aliás, foi uma grande atuação do Diogo Barbosa, o Vitor Ferraz também foi muito mas bom. essa era uma das cobranças que se fazia, ou seja, o Grêmio por 10%, né? Pagou 10 milhões por 10 milhões. Né? Por um percentual e aí acabava não. Foi eleito melhor em campo, não foi o Diogo? Melhor em campo. Olha aqui, ó. Eu vou atender. Zélio Ox. Olha Zelinho, pai do presidente Olha que da deve estar federação. parceiro com a vitória, é o pai do presidente. Eu tô no ar, tô no programa, mas eu pra ti eu atendo o telefone. Grande, Zelinho. Um abraço, querido. Um abraço aí, Zé. Viu, Zélio? Que espetáculo. Zelinho. Não posso deixar, nosso querido amigo, o Zélio Oxman. E depois o Grêmio... Isso é natural, vamos combinar que é natural. O time, quando faz um determinado score, isso tem acontecido aí, o Internacional também tem mostrado isso aí nas partidas que abriu um certo score aí no placar, né? Com gols no placar, uma condição melhor de score no placar, até por essa questão de estar jogando aí, né, com muita frequência, lesão, suspensão, enfim. Mas o Grêmio se imaginava, bom, esse é jogo para golear. Né? E aí, vamos combinar que é um Curitiba que está lá na rabeira, né? Tem um dos piores ataques. Mas é sempre assim, né? Quando a dupla Grenal joga E com aí esse time de baixo, aí sempre se complica, né? É de anos isso já, não é de agora? É complicado isso. Por isso que eu falei no time do Grêmio, time comum. E ele sente muita falta desse menino Jean-Pierre para a bola andar nessa meia cancha para distribuir o jogo. Não, até em determinado momento do jogo eu comecei a pensar quem é que está faltando nesse time. Aí, evidentemente, os 2 zagueiros, né, o Kahneman e o Jeromel. O Michael não estava no início do jogo, entrou acho que na metade do segundo tempo para o final. O Jean-Pierre no meio campo e o Alisson, que é... Opa, caiu o celular. Que é outro jogador... Vê se não é o Zelinho, vê se não é o Zelinho aqui de novo. Que é outro jogador... É que eu estou tentando compartilhar a live aqui para o pessoal poder ver. O programa ao vivo é assim. Mas esse é maravilhoso. Viu? Não, e o Alisson também, né? Que é um jogador que, taticamente, ele faz o Grêmio jogar muito. Sim, driblador, vai para cima, não tem medo de ser feliz. É um jogador que faz bem essa parte, né? E agora ele vai ter que mexer para domingo na Vila, né? Ser o Mateuzinho no meio ali, né? É complicado. Lucas Silva. O Santos que empatou com o Corinthians, né? Saiu ganhando, depois empatou. Mas eu acho que a questão é exatamente essa, né?
é o fato do Grêmio ter dado Aquele sprint a impressão assim de que faria uma grande atuação, faria ia ser 4, uma 5, partida de luxo, e tudo indicava que sim, né? Pela arrancada do Grêmio, pela fragilidade do adversário, mas aí caiu de produção, né? E levou um gol e aí mostrou longe daquela frase que o Renato disse, que o Grêmio ia decolar. Então, longe de dizer que o Grêmio terminou decolou. o jogo com o Curitiba muito mais próximo de empatar do que o Grêmio de fazer o terceiro. Nos últimos 2 minutos o Grêmio conseguiu afastar o Valadares, teve um escanteio, então quase fez com o Isaac, mas foi só também. Curitiba foi pra cima. A pressão foi muito grande nos últimos de 10, 15 minutos ali. O Curitiba estava O pulo na tabela foi fundamental, foi importante, né? Isso aí tira uma certa preocupação. Não que o Grêmio ficaria na situação, é evidente que não, né? Mas sempre é uma situação ruim, incômoda. né? É uma situação incômoda, né? Isso foi importante, mas que o Grêmio está longe de ser aquele time equilibrado, um time competitivo, como era o Grêmio antigamente, né? Não vamos, como o Renato prega sempre, não, são mudanças, são jogador, formatação de equipe, né? Isso aí tudo conta, é evidente que sim, né? Embora se queira o que foi aquele Grêmio, mas hoje não é. Mas longe de ser aquele time que espera pelo menos com um pouco de equilíbrio, um time competitivo, né? Um time que dê mais segurança ao torcedor gremista. E até para chegar, né? O que o Grêmio quer? O Grêmio até chegou assim, o Grêmio vai abrir mão de Campeonato Brasileiro gosta das Copas, Libertadores e Copa do Brasil, mas é muito iniciante, é muito início para isso, né? Só pode priorizar uma competição lá na frente, conforme o andar da carruagem, né? O ideal é fazer o maior número de pontos possíveis agora, né? Sem dúvida, tem um jogo dificílimo fim de semana. Embora, assim, eu não sou, obviamente, eu não vou fazer uma projeção mas para mim, esse campeonato Tão brasileiro é do drástico. Atlético Mineiro. Né? O Flamengo está crescendo de novo. Mas o o Flamengo Flamengo tem olhou outras hoje, né? competições. O Flamengo é tem outras 3-0 do competições. Sport. O Atlético só com o Campeonato Brasileiro, com o jockey que tem e com o elenco que tem, esse Keno em grande fase, tem um bom time, não é só o Keno. O goleiro é um dos melhores do campeonato, o Everson. Ninguém tira do Atlético Mineiro. Já abriu uma gordura e tem só uma competição. Se a gente observar os 10 primeiros, acho que só o Atlético que não tem outra competição. Só ele. O resto todos têm Copa do Brasil, tem Campeonato Eu Brasileiro. sou o Atlético até, mas é que eu digo assim, não dá para ditar. Mas tirando o Atlético, Não ou seja, dá, mas se tivesse que mas tu apostar, não, eu apostava. tu não vê em ninguém, né? Não tem um absolutismo. Olha, que está jogando de uma maneira que tu... Né? Nem o Flamengo, né? Porque vai oscilar. Esse próprio Atlético, mesmo tendo competição aí, só uma, que é o caso do Campeonato Brasileiro, vai oscilar. Não tem como isso não acontecer. E tu não tá vendo nenhum time assim, olha, não tem um tá super time. arrasando, tá disparando, né? De uma certa maneira... O meu critério, Cadu, para falar isso é, primeiro, o Atlético tem jockey e abriu vantagem já grande, ainda com todos os times conseguindo jogar um pouco mais no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu faço essa projeção. Eu não vejo, obviamente que não, vou dizer que já é campeão, não, óbvio que não. A prova disso foi aquele Grêmio lá com o Celso Roth, que estava 12 pontos na frente do São Paulo e deu o que deu. Os jogos do Atlético Mineiro geralmente são com muitos gols. Né? Até porque tem uma questão seguinte, tomara que não, que os clubes brasileiros vão ser... Mas Copa do Brasil, daqui a um pouco, tem equipes que vão sendo eliminadas, vão saindo. E aí vai reduzindo as competições também, né? Até os times grandes vão cair, certamente. E a própria o Atlético, temos de Campeonato Brasileiro, tem rodadas que ele não vai jogar. Quando tiver rodada de Libertadores e Copa do Brasil, não vai jogar durante a semana. Mas numa normalidade do Campeonato Brasileiro, vai jogar meio de semana também, né? Sim. Então não dá para ser. Claro que esse momento está sendo do Atlético. Concordo que o Flamengo está começando a decolar. O Flamengo sim, né? O Flamengo está começando a decolar. Mostrou um potencial muito grande aí nessa situação aí que os jogadores foram positivados com Covid, essa gurizada toda que o Flamengo colocou em campo e está dando resultado. E ninguém fala nada do Palmeiras, que até agora é o único invicto. Né? Mas não convenceu ainda. O Palmeiras é a grande incógnita. O Palmeiras ninguém sabe. Né? Tem o plantel que tem, mas é isso que eu digo, tu não tem nenhuma equipe ninguém que chame se sobressaindo. Né? Não tem um super time. Não. Mas eu estou bastante impressionado. Futebol de chamar a atenção. E vamos combinar. O que o Atlético Mineiro tem, o grupo, o que o Atlético Mineiro tem em termos de grupo diferente de Grêmio Internacional? E me cita um cracaço, um craque de bola. Tem um time coletivo, tem um time craque. Craque não tem. Não tem. Palmeiras, craque do Palmeiras. O Flamengo tem
3 ou 4 craques. for ver Flamengo quem são sem os Everton craques Ribeiro e sem Arrascaeta já não é aquele time. Teve o final de semana, jogou contra o Atlético Paranaense, o jogo não foi o que disse. Olha, o Zelinho, não, a gente não conseguiu falar aqui, ele viu que de repente estava no programa, ele quis dizer, mas ele mandou uma mensagem, o Zelinho, ó. O programa bom como sempre, mas tem que tirar o chapéu pro Hugo Larroque. Que espetáculo com esse cabelo aí. Ô Zelinho, tem que ter muita coragem, Zelinho. Ou ele imaginou que ele estava indo para um show, né? De repente Eu te mandei a foto do Hugo aí no WhatsApp. Que espetáculo. Grande Zelinho, um abraço, querido. Pois é. Mas a gente falando exatamente alguns jogadores que entraram, o cara do caso do Diogo Barbosa, né? Que muita gente contestava, e, enfim, por que um jogador que veio para ser titularidade não tinha se utilizado, foi inclusive o Cortez foi utilizado no Grenal, foi titular do Renato e seria hoje também, né? Só não foi pela circunstância de ter sido expulso no jogo, né? Da expulsão do Grenal. E é nessas ocasiões que se faz a justiça, né? Os caras insistem com quem não está dando resultado, não está correspondendo. Aí quando está machucado, não pode jogar, entra o cara que deveria estar ali. Mas eu entendo. E foi aquilo que o Fabiano falou, aquele cruzamento primoroso que ele fez para o Luiz Fernando, e ele mostrou essa qualidade no apoio, né? Que o Cortez não tem. Não tem. O Cortez não tem, né? E hoje foi escolhido o melhor jogador em campo, hein, cara. Um belo jogador. E são coisas de futebol que a gente não entende. Que nem lá no Inter também tem algumas coisas que nós não entendemos, que escala determinado jogador sempre, sendo que o reserva imediato ou o titular imediato, tem muita visão de muita gente que gosta de falar e vê futebol e entende alguma coisa. Acontece no Grêmio. O Cortez e uma comparação, o Musto Lindoso, Johnny, mas que está machucado, enfim. Mas o são Cortez, essas coisas. Ele tem uma situação que a gente não pode esquecer. Ele foi muito importante para o Grêmio. Eu acredito que o Renato pensa muito nisso também. A gente não pode esquecer o que ele fez nos últimos 2 anos como titular. Mas tu falaste bem, foi. Foi, mas aí é aquela história, né, Fiorinho? O verbo. Poxa, você tem o cara, o Cadu... Utilizaste bem o verbo, foi. O Cadu tem a gente aqui há quantos anos? Aí vem um menino aí que está estourando, ele vai ter lugar? Vai, mas calma, não bota o Brasil, o Fiorinho Larroque lá assim. Vai botar. Não, mas com esse cabelinho vai. O Hugo Larroque não tem mais. Vai. O Larroque novo é esse aí, aquele não tem mais. Aquele não tem com mais. esse cabelinho vai. Aquele já era. Agora, a qualidade do Maico, né? O Maico vinha de lesão, ele até tinha ficado no banco no Grenal, e hoje ele entrou no transcorrer da partida. E aí deu para perceber a qualidade do Maico. Ele mal entrou e já deu aquele um passe assim, com uma perfeição incrível para o Diogo Barbosa, né? E o Grêmio cresceu, né? Depois teve aquela pressão natural, né? Mas não tenha dúvida que o Grêmio cresce muito com o Maico, né? É jogador diferenciado, é um jogador que abre o meio-campo, né? Aberturas de meio de campo vem com o Maico. O Diego Souza que continua naquela... parece que desapareceu um pouco, inclusive, o até substituído, né? Eu só não entendia, ele saiu com o Robinho, com o Isaac, ele teria... O Isaac até seria um companheiro melhor para o Diego Souza, por uma chegada na frente, né? Eu ia colocar uma aproximação maior com o Diego Souza. E ele acabou optando para o Robinho. Naquela função de chegar na frente, que foi a proposta do Grêmio de fazer no início do jogo, o Isaac era muito melhores condições do que o Robinho, né? Mas aí o Diego Souza de novo ficou, passando uma cobrança muito em cima do Diego Souza, né? Mas se a bola não chega também, centroavante vive de bola chegar. Aí muita cobrança em função dele, que, olha, não está sendo aquele Diego Souza do campeonato o Campeonato Gaúcho, não tem marcado gols aí. Não sei qual foi, tu que foi plantão, que é estatístico aí. Faz tempo já, né? Vários jogos que ele não... Mas... E ainda desperdiçou aquele pênalti contra o Corinthians? Também, né? Mas tem dado assistência. Né? Assistência tem. Eu ia lembrar disso, no Grenal ele fez a parede pro... E o legal hoje foi a entrada do Marcelo Oliveira, né? Que encerrou definitivamente a carreira hoje, né? Exatamente. Deu uma declaração. Na realidade, ele entrou para... Aquilo significou uma homenagem. Sim, claro. 19 meses sem jogar. Ele significou... ele viu uma homenagem, ele que várias lesões, enfim. Acho que ele vai trabalhar no clube, né? Sim, ele vai ser auxiliar acho que na base, não sei se é na sub-20, o que é, que ele vai ser auxiliar, né? Um reconhecimento pelo... Ele deu a contribuição que tinha que dar ao time.
É o Tá futebol. bem, né? Passa, essas coisas acontecem, infelizmente. Vitor às vezes, Ferraz, aí a gente analisando aí, o Orihuela não foi, hoje Foi bem Vitor Ferraz hoje também. Mostrou qualidade, né? Principalmente no primeiro tempo. bom O Grêmio jogador foi também. bem no primeiro tempo. Mas eu acho o né? Orejuela mais lateral que ele, principalmente ofensivamente. E tá com ritmo de jogo. né? Mas é isso aí, falta de ritmo. Ele falta tá de com ritmo de Ele jogo. foi bem no primeiro tempo e depois caiu no segundo tempo. Exato, né? exato. E aí mostrando exatamente isso aí, E outra a falta coisa, de né, ritmo Cadu? de jogo. E dos jogadores que entraram naquela mudança tripla ali do Renato, também o Guilherme Azevedo, que geralmente entra bem, não entrou bem. O Tassiano também não entrou bem. O Maicon, assim, a qualidade que a gente sabe que o Maicon tem. Mas esses três, só o Maicon entrou bem. Que deve jogar, acredito, contra o Santos. Porque se o Lucas Silva não vai... Aliás, o Matheus está suspenso, o Matheus Henrique. Acredito que vai de Lucas Silva e Maicon. Mas o Maicon tem entrado Mas no segundo tempo, foi uma Mateus- escolha ou ele estava meio... O Eu Matheus... queria ver ele se recuperando, né? Mas o Matheus Henrique, ele jogou mais para trás, né? Com a mudança do esquema, ele ficou... E o Lucas Silva mais à frente. Ele ficou mais recuado, né? Ficou mais como um condutor de bola aí em relação ao meio-campo. O Robinho, que sim, podia ter participado mais do jogo, né? Não, a impressão que me deu é que... Ele está ainda... Ele foi o retrato do Está Grêmio que conferindo sentou os no resultados resultado. aí, né? ô Fiorinho? Tô. Né? Vamos saber depois os resultados dos demais jogos. Ele podia ter uma participação maior no jogo. Ele parece cansado, cara. Ele- A impressão que me dá é que ele já está Parece, cansado. né? Dá Aos essa 10, 15 impressão. minutos já estava cansado no jogo. Foi a impressão que me deu, principalmente até para trazer essa questão do Grêmio sentar no resultado. E é uma 10 posi- minutos e deu, acabou o Até jogo. porque aquela função, até para uma chegada na frente, por isso que eu disse, o Isaac era muito mais útil, né? Se era essa função que o Renato queria, a chegada dele na frente com o Diego Souza, do que o do... E talvez não do esteja próprio aí Robinho. essa ausência de gols do Diego Souza lá, porque não tem aproximação. O cara perde o fôlego, não pode, é uma posição onde ele tem que estar dando o máximo que ele quer. Pelo menos o tempo que está em Por isso que campo. O né? Alisson sempre faz falta. E o PP não foi aquele PP que tenha sido decisivo. Não que ele tenha feito uma má partida, mas não foi. Não foi né? decisivo. Não foi Ele foi um protagonista. jogador mais discreto. Foi ele que saiu com... Saiu com o pulso, parece que caiu em cima do pulso. Tomara Você que falou, não- estava ouvindo agora Tomara a Rádio que Guaíba, não- parecia que teria quebrado o dedo, não se sabia, ia ser analisado. Né? Pois é, tomara que ele não tenha ter sido um problema, né, pro jogo contra... O jogo é domingo, 16 horas com o Santos. Na né, Vila Fiorinho? Belmiro, sim. Tem os resultados aí, Fiorinho? O Clássico Paulista terminou 1-1, né? Corinthians e Santos. Pro Corinthians foi um grande resultado, né? O Santos não foi. veio numa situação complicada O Santos aí também, sem né? 5 titulares. Totalmente descaracterizado. Bahia 3, Vasco 0, Flamengo 3, Sport 0. Esses aí terminaram. Goiás e Fluminense está 1-1. O São Paulo vai ganhando o Atlético Goianiense 1-0, gol do Brenner. E se especula, se caso com esse resultado não vai acontecer, que o Fernando Diniz, se caísse, o Roger Machado iria para o São Paulo. Roger Machado. Botafogo e Palmeiras 0-0 e Fortaleza e Atlético Mineiro 0-0. Roger Jogos do estão no São início. Paulo. O Atlético Mineiro... o jogo está acontecendo, esse jogo? Fortaleza, Atlético Mineiro. Encerrado? Não, começou às 9h30. Começou agora, né? Começou agora. Bom, a gente seguidinha vai ter aí, eu pedi para a produção, a Ana está atenta lá na nossa produção, lá no suíte. O Renato Seguidinha já vai começar a falar para a gente botar no ar, né? A coletiva do Renato. Vamos ver, saber. Eu estou curioso saber o que ele vai dizer, se decolou ou não decolou, né? Falei para vocês, né? Aquilo que eu falo para vocês. Apertem o cinto. O meu grupo, eu tenho um grupo, meu grupo. É o meu grupo, é o meu grupo. O Renato sempre é o tipo dele, não adianta, as características da... Agora, esses times de baixo sempre atrapalham, né? Mas não... O Inter certamente vai ter problemas em Aqui Bragança. ele tem razão em muitas coisas. As outras ele acaba, né, exagerando. tirando o foco. Não é exagerando. Tira o foco, ele é inteligente. Ele vai Por tirar o isso, foco Cadu, que eu exatamente. fiz questão de fazer uma análise vendo o jogo. Por que está faltando para ser o Grêmio? O Grêmio titular do Renato. Por isso que E eu fiz não essa aquele análise. papo que o Everton tem que esquecer, né? Porque você já faz tempo. Acabou, agora é o PP. Tem que achar o outro padrão. Não, mas o PP é um jogador que tem que dar toda a resposta. Né? Eu acho que não tem nem sentindo falta em relação aí ao que o Everton... Eu já me posicionei aqui, já tomei umas porradas aí. Eu entendo e vejo que o PP vai ser um jogador ainda melhor do que o próprio Everton. Né? Ele está tendo agora essa sequência de jogos. O Everton foi a mesma coisa quando o Grêmio negociou... Me ajuda aí que agora deu branco, que era o ponteiro esquerdo do Grêmio. Fernandinho? Não. Pedro Rocha? Que ele Pedro Rocha. Ele é reserva do Fernandinho. Antes. A situação era a mesma.
E o Everton acabou dando uma resposta ainda melhor do que o Pedro. E quando se perdeu o Pedro Rocha, o Grêmio negociou, parece que tinha, né? Não, aí foi que o Fernandinho entrou, né? Quando o Pedro Rocha saiu, o Fernandinho entrou e o Everton foi no banco. Sim, o PP tem 24 anos, né? 24 anos. Eu não sei se a gente já tem condições aí, se já está no ar aí a entrevista do Renato. Ainda não? Já. Já está? Tá. Tá no ponto? Eu entendi, temos ali. Então vamos acompanhar a coletiva do Renato aí. Principalmente o jogo não estava decidido, estava 2-1, eles vieram para o tudo nada. E não foi ordem minha, mas são coisas automáticas que acontecem em determinadas partidas, a equipe recuar um pouquinho. Não foi com a saída do Lucas. O que aconteceu foi que eu coloquei 2 jogadores que são importantes no grupo do Grêmio, que é o Maicon e o próprio Tassiano, que são 2 jogadores que estão há muito tempo sem jogar. O Tassiano entrou alguns minutos numa outra partida aí. Então a falta de ritmo de jogo faz com que, de repente, jogadas simples, jogadas fáceis, eles tenham uma dificuldade maior. Mas era importante colocá-los em campo, porque a gente já estava perdendo no meio de campo para o Curitiba. Coloquei 2 jogadores descansados ali, mas o problema deles era o ritmo de jogo. Mas o ritmo de jogo só se readquire jogando. Mais cedo ou mais tarde eles tinham que entrar em campo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é porque também a gente sofreu um pouquinho de pressão, porque a gente demorou para segurar a bola lá no ataque do Curitiba. Nos últimos minutos a gente começou a prender mais a bola lá. Facilitou um pouquinho. Mas é aquilo que eu falo, no momento que a equipe está perdendo, no caso do Curitiba, por 2-1, eles vão por tudo ou nada. E eles sufocaram a gente, sim, até em busca do segundo gol. Mas acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu os 3 pontos, né? Dar uma confiança ainda maior para o nosso grupo. Quanto à decolagem, eu não vou ficar falando de jogo a jogo. Os anos anteriores também houve muita coisa falada. E foi falada a decolagem. É só buscar o que aconteceu nos anos anteriores, né? Então, já falei uma vez, não vou mais tocar nesse assunto. Lá na frente, daqui a algumas rodadas, a gente vai ver onde vai estar o Grêmio. Não adianta a cada jogo, a cada rodada, ficar falando se o Grêmio vai decolar ou não. Eu já falei que ele vai decolar e ponto. Lá na frente, no início do segundo turno, no final desse primeiro turno aqui, a gente vai ver a colocação do Grêmio. Renato, o fato de uma equipe como o Coritiba, que briga na parte de baixo da tabela claramente e que tem pretensões bem diferentes da do Grêmio, conseguir fazer frente em dado momento, segurar a equipe gremista como foi no segundo tempo e até assustar o resultado em Porto Alegre, não é uma preocupação para um time que tem grandes pretensões, principalmente nas Copas esse ano? Como é que você avalia isso, Matheus Dávila, Band? É normal. Aqui que eu falei, uma equipe no momento que está perdendo o jogo, vai para tudo ou nada. O Curitiba meio que empurrou a equipe do Grêmio lá para trás, mas chances de gol mesmo, praticamente o Curitiba não teve. O mais importante para mim e para o meu grupo foi a vitória. Renato, não é a primeira temporada que você usa a expressão que o Grêmio vai decolar no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você estabelecesse o que é esse decolar, se é estar no G4, ponteando, disputando o título, e se é possível fazer 90% de aproveitamento até o final do primeiro turno. Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. O Gutierrez, o campeonato não termina no final do primeiro turno. Quando terminar o primeiro turno, vão ter mais 19 rodadas. Então, no momento que eu falo que ele vai decolar, o Grêmio vai sair dessa situação incômoda que se encontrava até antes dessa partida. O lugar do Grêmio é entre os primeiros colocados, não importa se é no G4, G6, o importante é que o Grêmio vai subindo rodada a rodada. Aonde a gente vai chegar, eu não sei, até porque ninguém sabe onde as outras equipes vão chegar. Se você for ver a tabela hoje, o Grêmio está com 17 pontos com jogo a menos. O segundo, terceiro, quarto colocado estão aí com 21, 22, 23, ele tem um jogo a mais que o Grêmio. Então, esse desespero de algumas pessoas da imprensa, vai ficar esse desespero com elas. Aqui dentro não tem desespero nenhum. Bem pelo contrário, tem muita tranquilidade. O que a gente está fazendo é trabalhar bastante, como a gente vem fazendo, e rodada a rodada a gente vai ver o que vai acontecer. Eu sei que daqui a pouco o Grêmio vai estar no lugar dele, que é lá entre os primeiros colocados. Renato, ainda sobre essa decolagem, o que faz você ter tanta confiança de que o Grêmio vai conseguir essa decolagem no Campeonato Brasileiro e que, por exemplo, o rendimento do jogo de hoje, especialmente no segundo tempo, quando o Grêmio baixou um pouquinho a rotação, não vá prejudicar outros jogos ou se repetir e ser prejudicial em outros jogos?
Bruno Flores, Rádio Grenal. O Bruno, é normal, eu vivo falando para vocês que, em primeiro lugar, a confiança do Grêmio entre os primeiros colocados em algumas rodadas é pela confiança que eu tenho no meu grupo. É normal às vezes o que aconteceu hoje, a equipe baixar um pouco demais, mas o importante é que o Curitiba também não criou. Não é porque o Curitiba está na zona do rebaixamento que a gente vai menosprezar o adversário, bem pelo contrário, tem muita coisa ainda pela frente. Acho que o mais importante de tudo, aquilo que eu falei, foi o resultado. Nós temos vários problemas, eu sempre falo para vocês, Covid, departamento médico, entrosamento do grupo, não estou dando desculpa nenhuma não, mas são os problemas que são normais. O Liverpool é o melhor time do mundo, não é? Vocês não vivem falando que o Liverpool é o melhor time do mundo? Eu acho que essa semana o melhor time do mundo tomou de 7, né? E aí, o que vocês têm para falar sobre isso? Tem 500, 600 milhões de euros para gastarem, tomou de 7. É futebol, e ninguém fala se eles têm problemas ou não. Eu acho que o problema deles é muito dinheiro. O Grêmio não tem esse problema não, de muito dinheiro. O Grêmio tem um grupo muito bom, que eu confio muito nele, e faz parte você ganhar uma partida, ninguém quer perder, mas às vezes vai perder, toda a equipe perde, vai empatar. O importante que eu falo para vocês é no final do campeonato. O Campeonato Brasileiro tem muita gente que fala um monte de besteira no início das primeiras rodadas, entendeu? Não tem o que falar, tá em casa com a pandemia, tá com muitos problemas em casa, problemas com a família, e fica falando um monte de besteira sobre os jogadores, sobre os clubes. Essa que é a realidade. A mim isso não me preocupa. O importante é aquilo que eu penso com o meu grupo, a confiança que eu tenho no meu grupo e a confiança que aos pouquinhos o Grêmio vai chegar entre os primeiros colocados. E volto a repetir, é só olhar a tabela. Não tem essa diferença toda não. E olha que o Grêmio está cheio de problemas. Daqui a pouco o Grêmio vai estar com o grupo todo inteiro. E aí a gente vai ficar medindo forças com todo mundo. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Renato, hoje o Grêmio é muito bem servido nas laterais, tanto na esquerda quanto na direita, e tem muita qualidade. A gente tem reparado que tu tem escalado ou Orejuela e Cortez, ou Ferraz e Diogo. Isso se dá pelas características dos jogadores ou são meras circunstâncias de jogo ou de adversário? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Não, Mário, eu estou rodando o grupo. O Alisson é um jogador que vinha jogando todos os jogos e está com dores musculares fortíssimas e não pode atuar hoje. Então, se eu tenho, você falou bem, e você colocou muito bem, se eu tenho jogadores de qualidade, 2 jogadores pelo menos em cada posição, não tem o porquê ficar repetindo toda hora a mesma equipe. Eu vou ter um entrosamento, mas em compensação daqui a pouco eu vou começar a perder alguns jogadores, como já aconteceu. Então, se eu tenho jogadores de qualidade tanto de um lado quanto do outro, a melhor coisa é fazer o rodízio, porque toda vez que um joga vai estar descansado. Não adianta você querer forçar a barra, botar toda hora o mesmo jogador para jogar, você vai acabar estourando. Depois só vai ter um na posição. Então, como eu confio nos jogadores todos, independente da posição, eu posso rodar o grupo, é o que eu tenho feito, até porque é aquilo que eu falei, são jogadores de uma qualidade muito grande que eu confio em todos eles. Renato, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje era fundamental os 3 pontos, né? A torcida toda esperava isso. E os primeiros 20 minutos do Grêmio foram de muita intensidade, marcando os 2 gols e dominando totalmente as ações do jogo. Claro que depois não conseguiu manter esse mesmo ritmo. Mas hoje, muito mais importante do que a atuação era a vitória, eram os 3 pontos, Renato? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Sim, Jairo, sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, não adianta, né? Muitas vezes se joga bem, nós já tivemos grandes atuações nesse Campeonato Brasileiro e infelizmente a gente não conseguiu vencer a partida. Hoje não é que nós somos mal não, nós tivemos altos e baixos durante a partida, mas o importante é que a gente fez o resultado. Não importa se a equipe adversária está na zona do rebaixamento, se está entre os primeiros colocados, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, é só a gente ver aí o que tem acontecido no campeonato. Todo jogo é importante. O mais importante de tudo hoje para a gente eram os 3 pontos e a gente conseguiu. Bem ou mal, altos e baixos, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era os 3 pontos, damos uma subida na tabela, continuar trabalhando para buscar mais vitórias. Renato, por favor, se tu pudesse falar um pouquinho do que tu sentiu ali com o PP, quando ele foi à beira do campo ali, a gente viu que uma hora ele sentiu uma dor, acho que no joelho esquerdo, depois outra na mão ali, não sei se ele já te passou algum relato. Lucas Bulbos, do GE. Globo. Não, Lucas, o joelho dele foi um choque que ele teve com o adversário, lá na
próximo da grande área do Curitiba. Foi uma pancada e Amon ele já vem tendo um problema já há uns meses, mas como ele não é jogador de vôlei, não tem problema nenhum. Essa batida no joelho, a gente vai esperar 24 horas para ele ser reavaliado pelo departamento médico. Acredito que não seja nada, mas vamos aguardar até amanhã. Eu gostaria que tu falasse, Renato, sobre o Tassiano, que ficou 8, 9 partidas sem atuar, por aquela negociação que ele teve para sair do Grêmio. A volta dele, como é que tu vê ele dentro do grupo do Grêmio? E também a utilização do Robinho no jogo de hoje. O que te pareceu a atuação dele? Quais são os teus planos para ele? Jeremias Werneck, do All Sport. Não, Jeremias, o Robinho também ficou um longo tempo parado, né? Então ele tem jogado alguns jogos, mas muito tempo parado. Então a gente tem que dar tempo ao tempo para ele buscar o melhor futebol dele, a melhor condição dele. Importante que enquanto que ele está em campo, ele tem nos ajudado. E o Tassiano é jogador do Grêmio. O Tassiano é um jogador importante. Teve esse imprevisto dele, da saída dele ou não para o Santos, mas ele tem contrato de 2 anos com o Grêmio. É um jogador importante, um jogador de força, um jogador que eu gosto muito desse tipo de jogador. Hoje ele provou isso, entrou em campo e entrou muito bem. Mas é um jogador do grupo do Grêmio. Aquilo que eu falei, quanto mais opções para mim, melhor. Renato, a gente sabe que em determinados momentos vencer é mais importante do que uma boa atuação. Você considerava que hoje essa vitória ela era muito mais importante do que apresentar um bom futebol, até para conseguir fazer o que você vinha dizendo, o Grêmio conseguir decolar no campeonato? O quanto que alivia o fato de ter conquistado essa vitória depois de tanto tempo dentro de casa? Gustavo Berton, Grupo Disney, Fox Sports e ESPN. Olha, Gustavo, no futebol é sempre importante a vitória, né? Aquilo que eu falei para vocês, o Grêmio não é que ele teve mal na partida, ele teve momentos muito bons. E nós poderíamos ter decidido, principalmente no início do jogo, quando já estava 2-0. Tivemos algumas oportunidades, não matamos o jogo. Depois o Curitiba meio que pressionou um pouquinho, nossa equipe recuou um pouco demais no segundo tempo, o Curitiba chegou ao gol, mas situações de gol mesmo o Curitiba não teve. Uma coisa é você recuar, mas recuar sabendo se defender. Foi o que aconteceu com o Grêmio. Aquilo que eu falei, o Grêmio sempre tem muitos problemas, jogadores voltando de contusão, jogadores voltando sem ritmo de jogo, jogadores fora por Covid, jogadores no departamento médico, e não é aquele entrosamento que a gente tem no normal. Mas o mais importante de tudo, não adianta você jogar muito bem, criar 20, 30 situações de gols e não ganhar a partida. O Grêmio criou bastante hoje, teve altos e baixos, só isso, mas o Curitiba, no momento que pressionou a gente, pressionou, mas não criou. Eu acho que hoje era fundamental os 3 pontos. E os 3 pontos o Grêmio conseguiu. Renato, boa noite. Hoje no primeiro tempo ainda, o Guilherme Biro, que é jogador do Coritiba, saiu chorando. O jovem jogador tem 20 anos de idade. Eu queria aproveitar esse momento, né? Teve muita comoção até nas redes sociais. Como é que é para o técnico lançar esses meninos? Tem que ter muita paciência para que isso não aconteça, essa pressão não caia em cima deles. Leonardo Miller, da RBS TV. É uma muito boa pergunta, Leonardo. É muito boa, porque alguns, inclusive, às vezes, aqui no Grêmio não acontece porque a gente sabe o momento certo de soltar os garotos, mas muitas vezes eu vejo uma ou outra pessoa da imprensa criticando, por que fulano não joga? Por que não foi fulano para jogar? Como se eles conhecessem o jogador mais que o treinador. Então o garoto, em primeiro lugar, você tem que lapidar o garoto, tirar os defeitos dele. Em segundo lugar, você tem que ter calma, soltar um garoto no momento bom da equipe, no momento que a equipe vem jogando, de repente começa a soltar ele durante o jogo, no momento que o jogo já está decidido. Se você colocar, eu não estou falando só da situação de hoje com o Jorginho, que eu não tenho nada a ver, que é um grande treinador, um grande amigo meu, mas se você soltar um garoto no momento errado, pode acontecer coisas inesperadas e de repente você queima o garoto fica marcado por uma coisa que de repente ele ainda não está preparado para fazer. Por isso que eu sempre tive todo o cuidado do mundo para lançar os garotos aqui no Grêmio, e esse trabalho tem dado certo justamente por isso. É você saber lançar o garoto. Eu lembro que eu acho que foi ano passado, no Campeonato Brasileiro, um domingo de manhã, se eu não me engano, num jogo Grêmio e São Paulo, também aconteceu isso no final do jogo, com o atacante do São Paulo, só que na ocasião dele ele foi expulso. E a torcida toda do São Paulo começou, se eu não me engano, a gritar burro para ele.
E ele passou por mim, eu vi também que ele estava chorando, eu abracei ele, falei, garoto, calma, são coisas que acontecem, coisas que você vai aprender na vida, não baixa a cabeça, você é muito bom jogador, fica tranquilo. Hoje, quando eu vi a situação do garoto, eu vi que ele estava meio com lágrimas nos olhos, eu tentei chamá-lo na televisão, de repente até vai ver, eu fiquei olhando para ele, que se ele me olhasse, eu ia chamar ele, eu ia dar alguns conselhos, eu ia conversar com ele, apesar de não ser jogador do Grêmio. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem no futebol. O Jorginho também tentou lançar o garoto, dar uma oportunidade para ele. Tomaram 2 gols, ele achou por bem naquele momento mudar. Mas a experiência também é válida para o jogador. Uma experiência ruim, mas com as experiências ruins também você aprende. Renato, tudo bem? Uma pergunta sobre um outro assunto, por gentileza. O Pelé está completando 80 anos neste mês. O que ele representa para o futebol brasileiro e mundial e que mensagem você pode mandar para ele? Obrigado, é Felipe Bueno, da Record TV. Como posso mandar, uma das mensagens é que ele tenha bastante saúde, que ele possa ficar no nosso convívio ainda por muitos anos. Eu acho que, acima de tudo, independente de qualquer coisa que a pessoa tem, o mais importante de tudo é a saúde. Então, desejo muita saúde ao Pelé. No mais, agradecer por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro e pelo futebol mundial. Ele tem admiração de todo mundo, ninguém é à toa o rei do futebol. E ele nos ajudou muito em Copas do Mundo, nos ajudou muito com o futebol dele, e ele por ser brasileiro. Eu acho que é a maior admiração que eu sempre tive por ele, não é porque é o aniversário dele esse mês aqui, que está fazendo 80 anos, meus parabéns também. Mas é uma pessoa espetacular. É um exemplo de pessoa dentro e fora do campo. E nós, brasileiros, somos felizes por ele ser brasileiro. Então, Pelé, um beijo no seu coração, muita saúde, parabéns. Boa noite a todos e obrigado. E a você também, Pelé. Tá aí, então, essa aí a coletiva do Renato. Ele deu as explicações para ele sobre algumas a gente já sabia. Calma que vai decolar. O time vai chegar na hora que tiver. Ele já falou ali, né, Cadu? Não vou mais falar sobre isso. Não, não vai falar sobre isso. Goiás e Fluminense 2-2. 2-2. E São Paulo 2, Atlético Goianiense 0. Brenner e Gabriel Sara. Atlético Mineiro 0-0. Fortaleza e Galo, Botafogo e Palmeiras 0-0. Olha, Fortaleza pode meter o crime no Atlético Mineiro, hein, cara? Mas em relação a essa coletiva... Derruba o meu favorito. Essa coletiva do Renato é o que ele tem dito, ou seja, ele tem razão, o Grêmio tem uma partida a menos, tá poucos aí mas o que chama a atenção é isso, é evidente que com 2, 3 vitórias, né, o Grêmio passa para cima, parte de cima da tabela. Mas o que tem chamado a atenção é isso, essa falta de equilíbrio na equipe que o Grêmio não tem apresentado. E hoje a expectativa, né? Claro que não tem jogo jogado, como eu tenho dito, os times de uma certa maneira ninguém está disparando em relação aos outros, essa questão apenas só do Atlético, né? Mas que também vai oscilar, porque, repetindo, é um grupo, não tem nenhuma diferença em relação à dupla Grenal. Tinha perguntado do Diego Souza, foi contra o Fortaleza, o último gol dele. O último gol? É. Bom, tá certo. 1-1. Nosso 2 toques para Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro e também, o pneu está ficando careca, desgastado, então aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá, que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro e também, né, o troca de pneu ou outros serviços que lhe oferece a Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055, com tranquilidade, segurança essa hora, né? Até para você não perder muito tempo, a gente também, a sua ida até a Casa dos Pneus está aí, o telefone 51, o código de área é 33424245. Nosso 2 toques também para a Defensor Assessoria Jurídica, olha, ela há mais de 20 anos vem atuando na área trabalhista, horas extras, insalubridade, periculosidade, diferença de salário, estabilidade, equiparação salarial, dano moral, parcelas rescisórias. Acesse o site www.defensorrs.com.br. Para você ter uma ideia, você sabia que você pode solicitar uma liminar para receber de forma imediata as parcelas rescisórias não pagas? Então, todos esses detalhes aí você tem lá na Defensor Assessoria Jurídica. Consulta gratuita, tá aí o telefone, mande um WhatsApp, uma mensagem ou ligue 51, código de área 982 40 30 24, 982 40 30 24. Nossos 2 toques também para a ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, mas também uma grande variedade de lâmpadas luminárias, lâmpadas LEDs, refletores. Você tem
de maneira presencial lá, com toda a equipe, atendimento VIP da equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, ou utilize o teleentregas, né? Se der um problema aí na sua empresa, sua residência, enfim, seu condomínio, tá aí os telefones para você utilizar o teleentregas. Ferragem da Lampião, o slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, isso, né, diz bem e diz tudo o que é a Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o Banrisul. Olha só, o Banrisul está aí no Banrisul Digital. Cadastre suas chaves, preste atenção, cadastre suas chaves com o Pix. Agora mesmo, já, pelo aplicativo Banrisul Digital. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Esse banco está ali sempre proporcionando produtos novos e todas as facilidades a quem é, né, correntista e cliente do Banrisul. Olha só, nós continuamos com a nossa promoção aqui através da Gráfica Clique Impresso, que faz essa promoção exclusiva aqui com o nosso 2 toques. Está aí esses 3 quadros maravilhosos aí, no formato de 60 por 90, olha só que maravilha, que beleza, hein? Por apenas, sabe quanto? R$ 119. Olha, é só você entrar em contato, pessoal do interior, 99678, tá faltando um 8 ali, 996 78 15 28, 996 78 15 28. E o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, direto, né, no local que fica na Avenida Nilo Peçanha, 2469. Agora, se você ainda falar que acompanhou essa promoção aqui no nosso 2 toques, então tem mais um desconto, leva mais um desconto lá, essa barbada aí para você botar na sua casa, sua empresa, enfim, ficar mais bonito ainda a sua sala. Essa promoção do Clique Impresso, a sua gráfica a um clique, que pertence ao Grupo Impressul. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, finalizando o nosso 2 toques e também falando um pouquinho do jogo de amanhã, né, com o Bragantino, lá em Bragança Paulista, o Internacional, também exemplo do Grêmio, né, precisando de uma vitória para se manter aí em termos de tabela do Campeonato Brasileiro. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques desta quarta-feira, tivemos aí no bloco anterior, inclusive, né, a coletiva ao vivo, mostramos a coletiva ao vivo do Renato sobre essa vitória do Grêmio 2-1 diante do Coritiba, o Coxa. Nosso 2 toques de hoje com Flávio Fiorin já tem mais informações. Entrou agora aqui uma informação no Twitter do Erlan Bastos, que é repórter da TV Record, que entrou há pouco no Hospital do Morumbi, deu entrada o apresentador Neto com piora no quadro da Covid. Nossa, bom, mas aí, ó, é o que nos... É isso que o Covid, essa pandemia que tem aí nos em volta em torno da gente, né? Mas eu acabei de Fabiano Brasil e Hugo Larroque. Nossos 2 toques, você acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora. O meu pessoal, Cadu Oliveira, 2 toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas de esportes, coisas do futebol. Nossos 2 toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, mas não só da sua residência, sua empresa, seu consultório, seu escritório, que você tem lá na Baidob. Películas para carro e para residência, espetáculas películas de residência da Baidob, né? 2 endereços. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal do interior, o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Avenida Ceará 370, na Avenida a Benjamin Constant, né? Esquina ali na São Pedro, esquina com a Benjamin. E o da Avenida da Ipiranga também, 8.500. O da Benjamin foi o que eu coloquei no meu carro lá, né, cara? Abraço pro Mauro. Aquele atendimento VIP lá do Mauro. Também agende a sua ida, né? Uma das lojas da Baidob está aí na tela do telefone para você. Nosso 2 toques também para o Grupo Hospecil, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, o São José que agora recuperou, né, um pouco, subiu um pouco deu uma melhorada considerável. Ali. Volta a jogar só depois do feriadão, dia 15, lá em Sorocaba, contra São Bento. Maravilha. E aqui, só para atualizar, Goiás 2, Fluminense 4. Olha ligeirinho, hein? Cadu, e para atualizar também a notícia que o Fiorin deu, o Neto acabou de retrucar, falaram que ele estava mal,
Ele botou aqui ao contrário do que alguns Zé Ruelas andaram falando de mim aí. Pra ti, Fiorinho. Eu só li o que o repórter tinha postado. O Zé Ruela é o repórter. O repórter. Eu tô vindo para o hospital só fazer uns exames e tomar corretamente meus remédios. Não tem nenhum sintoma grave. E em pouco mais de uma semana eu estarei de volta ao trabalho. Menos mal. O neto sendo neto. Zé Ruela. Nossos 2 toques também para o martelinho de ouro, que ele tá com aquela batidinha chata na porta para a lama, que incomoda ficar feio. Resolva lá no martelinho de ouro, né? Euclides da Cunha 309, falar com o Marcelinho e deixa bonitaço o seu carro. Agora, aquela lavagem você faz aonde? É nas 5 estrelas, olha. Já diz, o próprio nome já diz, são 5 estrelas, né? Tá aí o endereço. Anilo Peçanha, você sai com o carro, que é um brilho total lá na lavagem 5 estrelas. Um abraço lá para o proprietário, né? O Marcelo, o gremista está aqui, deve estar, evidentemente, né, contente aí com a vitória do Grêmio hoje diante do Curitiba. Falar em lavagem, São Paulo 3, Atlético Goianiense 0, e o Fortaleza fez agora contra o Galo. David. Olha aí, viu? Olha só. Falasse bem, falasse bem. Vai cometer o crime. Vai oscilar, não tá tem. derrubando a minha tese. Então vai ganhar A todas. informação do Marcelo Oliveira a gente ficou devendo, estava na dúvida. Explica bem aí como é que é a situação. Isso, Cadu. Ele será um coordenador técnico e se fará a ligação dos grupos de jogadores. Principal, transição e base. Essa é a função do Marcelo Oliveira a partir de agora no Grêmio. Aliás, linda homenagem, Cadu. Puxa, emocionante. O Marcelo Oliveira foi atirado para cima lá por todos os jogadores. Um jogador muito realmente querido do grupo. É um dos líderes né, nesse grupo do Grêmio. Mas o Internacional tem amanhã lá com o Bragantino, né? Jogo importante, o Inter precisa retomar aí as vitórias do Campeonato Brasileiro, vem aí também numa estabilidade aí nos últimos jogos. E o Wendel, né, que também está aí de volta ao time do Internacional, ele fala da importância dessa vitória amanhã contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. É verdade, a gente vem de alguns jogos sem vitórias no campeonato, né? Até por isso a gente perdeu a liderança. Nós tínhamos um pouco de gordura na liderança, até por isso que a gente não conseguiu esses resultados e mesmo assim continuamos em segundo. O Atlético Mineiro deu uma escapada, né? Conseguiu algumas vitórias em sequência, mas eu acho que está na hora da gente retomar as vitórias, né? Até porque você falou bem, o pessoal de baixo encostou, né? Tem equipes com 1, 2 pontos atrás da gente, com um jogo a menos. Então, esse jogo é um jogo vital para nós, né? Se a gente quer continuar no topo da tabela, a gente tem que vencer esse jogo, né? É uma partida difícil, uma equipe que tem bons jogadores, apesar de estar na parte de baixo da tabela, a gente vem acompanhando, vem fazendo bons jogos. Uma equipe com jogadores rápidos, né? Com pontas que são bons jogadores. O meio de campo com jogadores que estão muito bem também. Mas a gente tem totais condições de ir lá conseguir essa vitória que é importante para nós. E é fundamental essa vitória do Internacional. E além, né, dessa retomada de vitória, o Internacional também tem que, evidentemente, que para vencer precisa marcar gols, né? E o Internacional tem feito muito poucos gols nessas últimas partidas aí. Né? Não, o Thiago Galhardo está fora de posição, né? Está vindo buscar muito essa bola. Ele tem que ficar mais lá próximo do Abel Hernandes, que também não está conseguindo fazer o que ele fez na estreia do Inter. E o Inter precisa de um D'Alessandro, por favor, para articular essas bolas no meio de campo, o time andar, fazer jogar. A gente sabe que ele entra, 10 minutos, cara. Ele pifa, deixou o Thiago Galhardo na frente. Nós discutimos isso aqui até, eu já fiz a leitura que eu faço, e vou repetir inteiro do D'Alessandro. Todo mundo conhece o D'Alessandro. O D'Alessandro não é jogador de aceitar reserva. O Cudê é um amigo dele, mas acima disso é um técnico que jogou com ele, e se sabe que o D'Alessandro não tem mais condições de jogar 90 minutos. Isto é um acordo que ele fez com o treinador. Ou tu sai jogando, ou tu entra no transcorrer da partida. E essa foi uma opção feita pelo D'Alessandro. Vamos acabar com essa história. Isso aí, para mim, está mais do que evidente isso aí. Não é uma e por que coisa... ele não sai jogando? Não possa começar alguns jogos, até pode, essa é a questão. Mas isso é uma decisão, uma conversa que ele teve com o jogador. Ele tem que começar jogando. Tem outra coisa que eu não entendo, pelo menos, é o Musto. Já provou que não é um jogador que chegou e com toda a pompa, ele ou é expulso ou prejudica o time, faz falta. Mas esse é jogador de confiança, Larroque, do treinador, e ele vai ter que ver que ele não está se conseguindo ser esse jogador que o técnico espera. E faz tempo, isso aí faz tempo. Já está, pois é. E não pode ser definitivo também, né, Cadu? Aqui não acertou, o Musto antes, quando veio, foi comemorado. Quando veio. Para ajudar na tua tese, o Eduardo Sacha empatou. Tô dizendo. Vai ter muito isso aí, tá certo? Obrigado, Felipe. Bom, estamos chegando no final do programa, deixar o nosso abraço, o Larroque amanhã aniversariando. Amanhã todo mundo no barranco.
Barranco, lá A na festa festa. vai ser lá no Barranco. Vamos lá, capaz, lá com o E Chiquinho. o cabelo, o estilo do cabelo, como é que vai ser? La mesma coisa, senhor. Maravilha. Espetáculo. Valeu. Valeu, Cadu. Cadu, 10h15 agora, 10h30 na Guaíba tem contraponto. Tô correndo pra rádio agora. Com o Fabiano Brasil. 10h30 estamos lá na Guaíba. Valeu, Fiorinho. Valeu. Tá certo? Bom, a gente vai acompanhar, mas como sempre estamos aqui, vamos ao Barranco. Restaurante Churrascaria Mais Praia do Grande do Sul, referência nacional, né? O Barranco e o Barranquinho, o complexo do Barranco e do Barranquinho. Olha só, né? Uma das delícias do Barranco aí, que você tem, ou você pode estar ali os telefones do teleentrega, ou o takeaway que você pede e vai lá buscar, e você curte as delícias do Barranco como você quiser. Além daquelas promoções maravilhosas de vinho, espumante, sempre lá à sua disposição, pelo Elcio e pelo Chiquinho. Mas é tudo por conta do Samurai La Roque, mano. É verdade. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moro. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ceará 370 e Avenida Piranga 8113. Olha, as barbadas do Jefferson Fisternal não dá para perder. Ó. Baixaram os preços, o novo Ceará 2.0. 5 mil de bônus. De bonificação, olha, taxa zero em 24 vezes, Portage, o Kia Rio, os seminovos também, tudo essas facilidades lá para você trocar de carro e ficar de carro novo. Tranquilidade, agende uma das revendas da Kia São Moto pelo telefone 51, código de área 3319-6000. Preço e qualidade, onde é que você tem? Onde é que você encontra? Claro, no Grupo Zafra. Lá você tem preço e qualidade. Tem que se locomover pela cidade? Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência está chegando o Guilherme Macalossi aí com o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente importantes, relevantes, né? Então continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.